Aproveitar a companhia e o carinho dos filhos é um sonho para uma outra mãe que você vai conhecer agora. Depois de se separar do marido, ela perdeu até o direito de ver os filhos, que hoje moram com o pai na Alemanha. Jaci Raduan tem 32 anos. É mãe de 2 filhos. Uma brasileira que luta há 3 anos na Europa pela guarda das crianças. Hoje estou em Strasbourg, na frente da Corte Europeia de Direitos Humanos, porque eu sou uma brasileira que trouxe as crianças para a Alemanha a fim de que visitassem o pai alemão. Um mês depois, me aconteceu o que acontece com muitos estrangeiros na Alemanha. Os meus filhos foram tirados de mim. Jaci é advogada e conheceu o ex-marido quando fazia mestrado em Direito na Alemanha. Jaci e Jorge Berg se casaram em 2006. Depois do nascimento dos filhos, os dois se mudaram para São Paulo. Mas o casamento não deu certo. E Jorge, que também é advogado, voltou sozinho para a Alemanha. Ele mora na cidade de Baden-Baden. O divórcio corria na justiça brasileira. A relação de Jaci com o ex-marido era amigável. Eu fui para a Alemanha em 2009 e quando eu cheguei lá, o pai entrou com uma ação judicial na Alemanha para que eu não deixasse mais o país com as crianças. Jaci conta que Jorge fez uma denúncia ao governo alemão. Disse que ela tinha a intenção de sequestrar os filhos e levá-los para o Brasil. Jaci foi obrigada a entregar os filhos e os passaportes deles para um departamento administrativo do Estado alemão que cuida da guarda de menores de idade. Ele omitiu da justiça alemã o principal, era que a gente vivia no Brasil. O endereço da família é no Brasil, é em São Paulo o endereço? O endereço da família para a justiça brasileira, para ter decidido a competência da justiça brasileira, é o endereço de São Paulo. As crianças hoje estão com 3 e 5 anos. São 2 meninos. Jaci conta que precisou se mudar para Baden-Baden para visitar os filhos. Mas ao longo do tempo foi prejudicada por uma série de decisões do Departamento de Menores e perdeu o direito de estar com eles. Hoje em dia, as crianças não podem ir na minha casa, muito menos dormir na minha casa. Eu não fiz o pedido de visita assistida, porque eu não sou criminosa, os meus filhos não correm risco comigo. O que é visita assistida? A visita assistida é feita num órgão do governo alemão, vigiada por 2 funcionários do governo. Nas visitas, Jaci nunca pôde falar em português com os filhos. A primeira coisa que é obrigatória é a língua alemã. A segunda coisa, não pode mostrar emoção, não pode chorar de jeito nenhum, não pode abraçar e beijar muito. Você pode sentar num tapete e brincar com a criança no comando do funcionário alemão. A história de Jaci não é a primeira. Existem vários casos de mães estrangeiras que perdem a guarda dos filhos ao visitar os pais na Alemanha. Este vídeo mostra a americana Kimberly Himes. Ela denuncia: tem uma filha na Alemanha e não pode viajar com ela para fora do país. Segundo ela, o sistema alemão faz a disputa não ser decidida até a criança já estar acostumada a viver na Alemanha. German justice, the system is just to keep you in the court system as long as possible so they can buy time. So the child becomes Germanized, so the child speaks only German. Conversamos pela internet com um professor de Direito da Universidade do Povo de Munique. Emílio Astuto afirma que existe discriminação com mães e pais que não são alemães. Que existe uma forma de xenofobia
com relação à parte do casamento que não é alemã. Para o professor Emílio, o motivo de reter essas crianças seria a queda no número de nascimentos no país. Você deve imaginar que a Alemanha tem 82 milhões de pessoas, né? Então, a cada ano que passa, se perde 1 milhão de pessoas. Digamos assim, uma população regressiva. A última vez que Jaci viu as crianças foi no mês passado. Segundo ela, o Departamento de Menores da Alemanha recebeu uma nova denúncia. Jaci teria feito novos passaportes para as crianças deixarem o país. A mãe brasileira recorreu ao governo brasileiro. O próprio governo alemão nos envolve na questão, que é, por exemplo, essa questão dos passaportes, né, que nós tivemos que provar que não emitimos. O processo de repatriação está na terceira instância da Justiça da Alemanha. Se a situação não se resolver, ela pode recorrer à Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas isso pode ainda demorar de 4 a 6 anos. O Domingo Espetacular tentou falar com o Departamento de Menores do governo alemão, o órgão que mantém as crianças no país. O e-mail enviado pela nossa produção não foi respondido. O consulado da Alemanha em São Paulo informou por e-mail que não vai se pronunciar sobre o caso porque ele foi tratado pelas autoridades judiciais competentes no Brasil e na Alemanha e julgado pelo tribunal alemão competente. O Domingo Espetacular falou por telefone com Jorge Berger, o ex-marido de Jaci. Please, I really don't want to talk about this. Yeah, the courts make a decision and it's a family affair. Esta semana, Jaci esteve no Itamaraty e recebeu uma notícia ainda pior. Depois da denúncia de que ela teria feito passaportes novos para os filhos, denúncia que, segundo o próprio Itamaraty, é falsa, a justiça alemã decidiu que ela não poderá ter nenhum contato com as crianças até o fim do processo. Jaci não vai desistir. Eu vou lutar até o fim, de forma legal. Eu continuo contando com todo o apoio do governo brasileiro, mesmo que seja tarde demais.